Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro técnico do canal ABCP Online. Eu sou Marcelo Peck, o gerente de tecnologia da Associação Brasileira de Cimento Portland, e gostaria de dar boas-vindas a todos. A palestra de hoje tem o título Metodologia de ensaios para preservação, para prevenção e diagnóstico da DEF, a Delayed Etrangite Deformation, ou etringita tardia, que é um tipo de manifestação patológica que afeta os concretos e pode causar graves danos às estruturas. A palestra de hoje tem uma duração de 45 minutos, com mais 15 minutos para perguntas. E temos conosco a presença da geóloga Ana Lívia Silveira, tá? Que é formada pela Unesp, com mestrado pela Universidade de Brasília, possui mais de 23 anos de experiências nas áreas de geologia aplicada, caracterização de materiais e análise de durabilidade do concreto. Atua como supervisora do Laboratório de Mineralogia da ABCP desde 2008. Destacando o apoio a empresas, consultores, fornecedores em estudos de identificação e prevenção de manifestações patológicas, desenvolvimento de novos produtos e de metodologias de análise, participante de comitês de estudo da ABNT e do IBRACON, com mais de 30 artigos publicados em congressos, práticas recomendadas, revistas e livros em âmbitos nacional e internacional. Temos hoje nos assistindo cerca de 150 profissionais de diversas empresas e estados brasileiros. E antes de passar a palavra à Ana, eu gostaria de fazer alguns avisos. As perguntas já poderão ir sendo formuladas pelo chat da plataforma para serem respondidas no momento dos debates, ao final da apresentação. A gravação da palestra estará disponível no canal da ABCP no YouTube, após 48 horas do término do evento. Ana, o palco é seu. Obrigado a todos mais uma vez e boa palestra para todos nós. Muito obrigada. Tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lívia, né? Assim como o Marcelo já me apresentou. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Acabou que o título ficou um pouquinho diferente do que saiu na publicação, né, do evento, mas hoje vamos falar a respeito assim, de um guia de estudo para prevenção dos fenômenos, né, expansivos no concreto, nesse caso da etringita tardia. Por que veio essa, né, essa ideia dessa palestra? Porque, assim, a gente observa que ainda existe, assim, muitas dúvidas do que se fazer, algumas coisas até um pouco equivocadas, e a gente vem se deparando com muitos problemas que vêm, assim, ocorrendo no dia a dia, né, em serviço, nas obras e em estruturas. Então, assim, veio essa ideia de fazer essa apresentação. Vai ser assim, eu sei que existem pessoas que já conhecem bastante do tema, outros que conhecem medianamente, outros que estão começando agora. Então, eu vou tentar fazer assim uma apresentação sem muito quimismo, sem muito assim, que também começa a ficar até chato. Eu vou tentar falar de uma forma bem prática, tá? E depois vocês podem enviar perguntas, o que tiverem dúvidas, e o que não der para responder, o que eu não souber, a gente depois encaminha por e-mail, tá bem? Então, assim, essa palestra ela está estruturada, né? Eu vou falar uma introdução rapidinha, não tem como, né, falar da metodologia de ensaio e não falar um pouco do mecanismo. Eu vou falar rapidamente, tá, gente? Porque são 45 minutos, voam. A diferenciação entre RA e DEF, as medidas preventivas, né, para evitar a DEF, alguns cases e ações futuras. Mas, assim, lembrando que aqui nós não vamos falar da parte de diagnóstico. Eu estou com uma obra com problema, o que vai acontecer? Não, nós vamos falar de prevenção, para isso não vir a ocorrer, tá? Então, a introdução da DEF, né, que do inglês, né, o Delayed Etrangite Deformation, é um fenômeno que pode afetar o concreto, geralmente causando expansão, fissuração e degradação.
das suas propriedades mecânicas e da vida útil, né? A vida útil, a durabilidade pode ser comprometidas, com certeza. Do lado, vocês podem ver a imagem, né, de um dormente bem acometido pela DEF. A DEF, ela é uma reação química, né? Ela é distinta da reação álcool agregado. Mas em condições de campos, elas se parecem muito. Como vocês podem observar, aqui tem um pilar de uma ponte, né, atacada com a DEF lá no Recife, esse padrão em mapa, e aqui a DEF, aqui um dormente com DEF, que também vocês podem observar esse padrão em mapa. Em campo, elas são muito parecidas, e muitas vezes elas ocorrem simultaneamente, mas, independente disso, o padrão visual macroscópico é muito semelhante. Então, a DEF, ela foi descoberta nos anos 80, tá? Descrita pela primeira vez na Alemanha, e ela só teve, assim, uma grande repercussão lá para 1987, né? Por causa ainda dos problemas de dormentes na Inglaterra. E depois muito estudado também na França. Hoje ela está assim muito bem estudada, muitas instituições aqui no Brasil, muitas pesquisas, né, referente ao tema. Eu acho que a gente vem caminhando muito bem, no mesmo caminho que trilhou a RA. Hoje a RA é muito difundida, temos normas excelentes, e eu tenho certeza que a DEF vai pelo mesmo caminho, né? As pesquisas do mecanismo básico dessa reação, ela tem um pouco de controvérsia, né? Uns falam muito, né, do mecanismo proposto, que é a expansão na pasta, outros falam que é a expansão da interface pasta-agregado, e outros da combinação de ambos. Eu vou na combinação de ambos. Então, assim, segundo, né, o Colepard, isso aqui é mais ou menos para mostrar como que ocorre a DEF. Então, a DEF, assim, ela é ela é diferente da RA nesse ponto. Então, a DEF, ela precisa o quê? De ocorrer uma microfissuração, que isso pode ocorrer na hora de uma retração por secagem, na alta de temperatura do concreto da cura, da reação álcool agregado, que pode ser um caminho, excesso de carga em serviço, e eu até acrescentaria aí até um desmolde de uma peça, né? Que pode começar uma fissura. Tem que ter umidade, o ambiente, né? Tem que ter uma umidade, e a liberação tardia dos sulfatos, como? Pode vir do agregado, sulfetos, né? Pode vir, que é assim, o mais comum, a decomposição da etringita devido à temperatura ou excesso de álcalis, e liberação de sulfatos adsorvidos no CSH proveniente do cimento. Há alguns fatores para a ocorrência da DEF, né, um ataque interno. Então, assim, existem distintas fontes. Quando a gente fala do ambiente, né, que a gente vai falar aí a gente vai falar de um ataque externo, né? Porque a etringita, meu concreto tem etringita. Não tem problema, o concreto é para ter etringita. Depois a gente vai aqui explicar um pouquinho a diferença da etringita que a gente vai chamar de primária, que é aquela que a gente espera que tenha mesmo no seu concreto, né? Da etringita secundária, que é aquela que vem de um ataque externo de sulfatos, né? E etringita tardia, que é de um ataque interno. Então, assim, onde está essa fonte aí de sulfato? No ambiente. As soluções, por exemplo, água do mar, no solo, gesso, um solo contaminado, né? E na atmosfera. No concreto, pode vir na água, do aditivo, cimento, né? E dos agregados, por exemplo. Aí vamos falar agora um pouco do ataque externo, tá? De um ataque externo de sulfatos. O ataque externo, ele vai ocorrer muito devido à permeabilidade do concreto, tá? A porosidade capilar, então alto, relação água-cimento, uma cura inadequada, macro vazios, né? Um problema baixo em relação à água-cimento, mas é uma compactação mal feita, tal, uma microfissuração, claro,
como sempre, precisa da umidade e sulfatos do ambiente, que proveniente da água e do solo. Para um ataque externo, nós temos aí a 12655, uma norma, ela está excelente, ela já está bem explicada, com limites muito bem mensurados, né? Então, assim, essa parte já tem um bom caminho também, sabe? Aí mostra aqui umas tabelas que estão lá na 12655 e que já limitam, tá? A quantidade que pode ter, tanto na água como no solo, de sulfatos. Eu acho muito importante, acho que é uma norma que vale a pena todo mundo consultar. E a etrigita primária? Então, a etrigita primária, aqui tem um desenho, né, uma fonte do Arnaldo, excelente, que mostra o seguinte: a etrigita primária é aquela que todo mundo espera, né? Então, um grão, né, um C3A, que é um grão que vem do anidro do clinker. Quando ele está em contato com água, ele começa a reagir muito rápido, é quase instantâneo, formando os aluminatos de cálcio hidratados. Então, assim, se isso ocorre e você não tem nada ali para retardar, começa a já ter a pega muito rápida. Então, aí coloca-se gesso. Para quê? Para depois, quando ele está em contato, né, aqui da água, esse gesso, ele começa a formar uma película, né, de etringita pouco solúvel. E essa etringita, ela começa a segurar um pouco essa formação. E ela vai se dissolvendo aos poucos, então essas reações começam mais lentamente, tá? Para ter uma pega mais lenta, mais retardada. Então, e a etrigita tardia? A etrigita tardia, ela tem alguns fatores, né, que precisam para ocorrer. A etrigita, ela precisa, né, com a temperatura elevada e a presença de álcalis, junto com a água, começa a ter uma dissolução da etrigita e ter liberação de sulfatos para o meio. Esses sulfatos, eles podem ir para a solução dos poros ou absorvidos no CSH. E isso começa a ter uma liberação ao longo do tempo, formando assim a etrigita posterior, tá? Então, qual que é o papel dos álcalis no ataque, né, por sulfatos, no ataque interno, para a DEF, para a formação da DEF? E da onde vêm esses álcalis? Os álcalis geralmente vêm do cimento. Ele tem grande influência, mas ele não faz parte da reação, hein, gente? Ele não vai estar lá na hora que você faz aquela reação química, mas ele tem grande influência. Por quê? Ele diminui a estabilidade da etrigita primária, tá? Então, que seria o quê? Maior quantidade de álcalis, menor quantidade de etrigita primária. E formando o quê? Tendo a disponibilização dos sulfatos para soluções do poros ou absorvido no CSH. Vamos dizer assim, os álcalis, eles acabam fazendo quase o papel da temperatura, porque às vezes eu ouço assim, nossa, mas o meu concreto, eu controlei a temperatura, não teve problema de temperatura. Eu falei, e os álcalis? Foi controlado? Porque ele pode fazer esse papel, ele pode fazer o carreamento, tá? Dos sulfatos. Temperatura. Nas bibliografias né, que tem muito aí difundido, tal, a temperatura, eles limitam a temperatura que seria problemática acima de 65 graus, tá? Na fase de cura, que diminui isso, a estabilidade da etrigita primária. Então, maior a temperatura, maior a cinética de reação, e vai acelerando, né? Baixa essa temperatura, a DEF só pode se formar quando houver álcalis expressivos no sistema. Sulfatos e a DEF. Então, o sulfato geralmente vem do cimento, faz parte da reação. Quando a gente põe aquela reação química, vai estar lá os sulfatos, tá? Prevenção do DEF é limitar o teor de sulfatos no cimento. O agregado.
O agregado, diferente da RA, não existe assim uma relação constatada do agregado, né? Como não existe um efeito péssimo como tem na RA. É claro, não estou falando lá dos sulfetos, tá? Da presença, estou falando da litologia. Ah, esse agregado é reativo, não é? Não, não existe isso para a DEF. Mas eu já li alguns trabalhos que eles falam que o calcário ele diminui a taxa de expansão. Então, ele tem uma diferente dos silicosos. Então, deve ser que melhor aderência e menor dilatação térmica. É isso que eu acho que pode ser. E aí? Quais são, então, as medidas preventivas para não ocorrer a DEF? Porque, assim, gente, não existe nada melhor do que prevenir. A prevenção para tudo, é prevenção para RA, é prevenção para DEF, a prevenção, né, que a gente fala para a vida da gente, não come muito sal, é a prevenção. Nada melhor do que a prevenção para não ocorrer, porque depois que o negócio instala, que começa, aí é um pepino, né? Eu vejo assim, tem muita gente que fala, não vou gastar para fazer um ensaio. Quero fazer um ensaio só. Não, é muito caro. E para arrumar, né? E para arrumar? E a responsabilidade civil? Eu acho que as pessoas têm que começar a mudar um pouco sabe, essa concepção. Então, os limites, né, as medidas preventivas para a DEF, limitar a temperatura máxima no concreto e da cura, evitar, né, o contato da água, umidade, assim como possível, né, limitar teores de sulfatos e C3A no cimento, limitar o teor de álcalis no concreto, e fazer os ensaios de desempenho, tá? E são eles que eu vou frisar mais aqui nessa apresentação. E controlar o teor de óxido de cálcio, como? Usando adições. Assim como existe medidas preventivas pré-RA, como eu disse, já está muito bem difundida. Nós temos aí a nossa norma de RA, que eu acho excelente, que a gente tem como fazer uma análise de risco. Vai ter isso para a DEF também no futuro. E hoje já existem alguns trabalhos que nos apoiam e que nos dá essa oportunidade de fazer esse trabalho. Então, qual que é a melhor coisa a se fazer? É a prevenção. E o que eu posso fazer? Existe, né, como ainda não existe uma norma BNT, e não existe também fora do país, gente, não existe STM, não existe EN, ainda não existe uma norma internacional, né? Mas logo existirão, se Deus quiser, tenho certeza que isso. Então, ainda como não existe uma norma BNT, a gente se apoia nos trabalhos muito bem consagrados que já existem. Então, por exemplo, a gente tem as práticas, né? A prática que tem se baseado nas recomendações do antigo LCPC, hoje tem outro nome, tá? Que é o Instituto Francês de Engenharia. Existe o Guia do LENEC e, recentemente, umas publicações feitas por Furnas. Então, as etapas para a prevenção da DEF. Primeiro, gente, precisa se conhecer o material que você está utilizando no seu concreto. Não estava falando lá? Precisa limitar o teor de álcool, precisa limitar o teor de SO3. Então, a gente precisa conhecer o quanto que tem no seu cimento, né? Por exemplo, você precisa saber fazer uma análise química do seu cimento. Eu vou fazer só uma vez? Gente, mudou o lote, mudou qualquer coisa do seu concreto, que mudou tudo. Então, a gente precisa saber de quanto tempo tem que se fazer essas análises. E análise dos materiais, você precisa estudar todos os seus constituintes do seu traço de concreto, tá? Eu sei que alguns não gostam que fala estudo de traço de concreto e sim dosagem, mas vou falar aqui traço de concreto, tá? Então, algumas etapas aí de prevenção. Vamos falar agora de uma análise de risco. Por quê? A gente pode fazer uma análise de risco. Eu tenho lá meu concreto
E é super fácil, é muito didático, esse guia do LCPC. Gente, é só entrar na internet, você baixa, então você consegue fazer. E esse guia que nos apoia para fazer fazer essa análise de risco, ela é separada assim, primeiro, por categoria da sua estrutura. Então, você tem lá 1, 2, 3. A classe de exposição da sua estrutura e o nível de prevenção que você precisa. E as medidas preventivas, limitar a temperatura, o teor de sulfatos, enfim, tudo que a gente já até comentou. Então, assim, como mostra essa figura, é o que está lá naquele guia, tá? Então, vamos pelas categorias. Em geral, vamos pôr aqui, a gente sempre vai para o lado das barragens dos dormentes, né? Então, eles estão ali na categoria 3, por exemplo. Mas a gente pode procurar o que está nos afligindo. Depois, o guia de exposição que está a sua estrutura. Por exemplo, o dormente aqui nesse caso vai estar nessa classe de exposição XH2. A barragem vai estar aqui no XH3, por exemplo. Depois, quando a gente cruza essas informações, a gente vai chegar num nível de prevenção. Você pode falar, nossa, isso aí é muito genérico. Mas é uma análise de risco, é só uma inicial, entendeu? Para você fazer. Então, nesse caso, os dormentes e as barragens chegaram nesse nível aí, 3 e 4. Nível de prevenção 1. O que fala lá naquele guia? É simples. Então, vamos conter a temperatura abaixo de 85. Aí, você viu que o negócio vai mudando até de cor, né? O nível de prevenção 2. Então, o seu concreto não pode chegar a 85. Então, essa temperatura, na verdade, tem que ficar até 75 por 4 horas, viu, gente? Tem essa quantidade de horas também que o seu concreto pode ficar naquela temperatura. Limitar o teor de álcalis, usar uma adição, enfim, e fazer o ensaio de desempenho. Aí, caso dos dormentes, também. Vamos limitar a temperatura, não pode ficar acima de 75 por mais de 4 horas, o teor de álcalis, enfim, e fazer o ensaio de desempenho, tá? Casos de barragem. Gente, é a mesma coisa. Não pode ultrapassar a temperatura, limitar o teor de álcalis e fazer ensaio de desempenho. Não adianta, porque isso não é 2 mais 2 são 4. Infelizmente não é. Então, a gente tem que testar. Então, quais são esses ensaios de desempenho que falam tanto? Assim, o que lá na BCP a gente hoje mais faz é do LCPC, que também, gente, vocês conseguem baixar na internet, tá? É um documento, eu vou explicar cada um deles. Então, a gente consegue fazer esses ensaios de desempenho, né, que é referente à previsão de reatividade, como que o seu concreto, aquele traço, vai se comportar naquela temperatura, tá? Nós temos também a metodologia que foi publicada por Furnas, tá? Também vocês conseguem entrar na internet, entra no site de Furnas, publicações, pode baixar lá também. Tem um ensaio do GAN-Test, que aí é um ensaio rápido, mais rápido, e tem o ensaio do CRACRASH. Todos eles eu vou explicar bem rapidinho, meu Deus, o tempo. Então, o ensaio da LCPC, o que ele faz? Esse ensaio, ele nos permite simular o que acontece, por exemplo, numa obra ou numa fábrica dentro do laboratório. Então, a gente vai pegar o traço do concreto, tá? O traço da obra ou o traço ali da peça, vai simular a cura. Por exemplo, o meu cliente fala, olha, o concreto tem que ter uma rampa de aquecimento para chegar em 4 horas a 65 graus, manter por mais 8 horas, e a gente consegue fazer exatamente isso e com uma precisão ímpar, tá? E depois, isso é a cura dele. Ele vai para a estufa, dentro do molde, é moldado um prisma, como se fosse aquele prisma que a gente faz da parte 6, da norma de reatividade.
em geral, a gente faz de 3, o nome, lá o LCPC pede 3, mas a gente sempre faz mais. E esse concreto, ele depois que teve todo o tratamento térmico, né, ele é desmoldado e ele parte para um tratamento que a gente chama de secagem e molhagem, que isso que vai acelerar mesmo a acontecer essa reação. Então, ele fica uma semana na molhagem, uma semana na secagem, e assim vai, molhagem, secagem, 4 vezes. E depois ele entra e fica em temperatura dentro de uma câmara úmida até dar 1 ano, tá? E essas medidas. E aqui mostra os critérios propostos por esse documento, tá? Quando a média desses 3 CPs, ela for menor que 0,04 e nenhum dos CPs excedeu a 0,06 no final de 12 meses, tá ok. A variação mensal da deformação longitudinal média de 3 amostras médias a partir do 3º mês não pode passar de ser maior de 0,04. Critério 2. A deformação, tá, desses 3 CPs entre 0,04 e 0,07 no intervalo de 12 meses, nesse caso precisa estender um pouco mais o ensaio para 15 meses. E a variação mensal de deformação das 3 amostras medida a partir de 12 meses tem que ser inferior a 0,04 e a variação acumulada entre 12 meses e 15 meses tem que ser inferior a 0,06. Aqui um exemplo que a gente fez, ser real, tá? De um cliente. Então, mostra que com 90 dias, os ciclos de secagem, molhagem, fica desse jeito, secagem, molhagem e depois vai indo. E aqui, em 1 ano, esse ensaio, né, ele, vamos dizer, passou, né, que ficou abaixo de 0,04, então o concreto dele, ele ficou feliz, que deu tudo certo. Aqui de Furnas, também, pega o concreto, né, do cliente, pega o concreto da peça, só que a temperatura já é fixa, não pode usar aquela que estava lá, que o cliente pediu, não. Existe uma temperatura fixa, né, que aqui uma cura inicial a 23 graus, né, por 6 horas, depois tem uma rampa e fica aqui por 12 horas a 85 graus e depois, uma descida na curva, um resfriamento, né? Numa taxa de 10 graus Celsius até 38. E depois a 38 que ela vai ficar em imersão de água ao longo do tempo. Porque aí também o prazo é um pouquinho diferente, depende do tipo de cimento, que pode variar entre 12 ou 24 meses, tá? E também, mas é também muito interessante. Aqui está explicando tudo aquilo que eu falei da taxa, né, de temperatura. Agora, o Dugan Test. O Dugan Test, ele é um ensaio que a gente chama de acelerado, tá? Também você faz com o seu concreto que você quer estudar, mas a temperatura também é fixa, você não pode variar. Então, ele pede que as condições incluam uma rampa de 2 horas, que atinge a temperatura de 85 graus, e depois permanece 4 horas a 85 graus, tá? Seguindo de um resfriamento da temperatura, que, vamos dizer, deixa a noite caindo até para o outro dia. E ao finalizar a cura térmica, esses prismas, eles são desmoldados e faz uma extração, né? Por exemplo, 5 testemunhos aí por prisma, de uma dimensão de 25 milímetros de diâmetro e 50 mais ou menos 5 de comprimento, tá? E é colocado uns pinos, como aquele que tem nas extremidades, por exemplo, do prisma de concreto, colado esses pinos e feito aí as leituras. Fixados eles
Esses pisos testemunhos, eles permanecem imersos, tá, em água destilada por 3 dias, e depois começa também os ciclos de secagem e molhagem aí. Esse ensaio, ele dura aí de 1 a 3 meses, mas eu acho ele muito assim, eu fico um pouco de receio, sabe, eu não tenho muita propriedade para falar dele, mas, ele fica um pouco fora, eu acho que da realidade, assim, mas também é um ensaio bom, que pra, né, feito também por vários estudos. Agora tem outra metodologia, que é de um autor do CACRESH. A gente já fez algumas vezes, eu gosto, tá, também dessa metodologia. Esse é assim, por exemplo, alguns clientes nos procuram, falam: "Ai, Ana Lívia, a gente acabou não controlando muito a temperatura, teve aí uma fundação que chegou a mais de 80 e poucos graus". Então, extrai-se corpos de prova, a gente extrai no tamanho que dá para ir para o relógio comparador, né? Geralmente é de 30 centímetros, para chegar nos 28 centímetros de comprimento. Também é colado aqui os pinos, né? E ele fica primeiro numa câmera úmida, até ficar estabilizado, e aí, como que ele também tem uma rampa de temperatura. Nesse caso, ele deixa a temperatura pouco livre. Aqui a gente seguiu a temperatura que ocorreu na obra, tá? Então, como que nós fizemos nesse caso aqui, por exemplo? A gente pegou 3 CPs e fez o tratamento térmico, e 3 CPs já foram direto para a câmara úmida, porque a gente entendeu que ele já sofreu lá na fundação, né? Quando foi feito e não foi controlada a temperatura. Aqui, por uma semana, eu falo que ele é um semifixo a cura, porque eu posso determinar aqui a temperatura, mas o período dele é de uma semana. Então, fixado esses pinos, permanece em câmara de 7 dias. Depois ele tem aquele tratamento térmico, nesse caso a gente chegou a 80 graus. E depois eles retornam para a câmara úmida para ele ter constância de massa, porque eles variam muito. E após isso, eles ficam num recipiente muito bem fechado, selado, para a gente ter certeza que vai ficar com umidade 100%. A água que fica nesse ambiente não fica em contato com o concreto, para não ter problema de lixiviação. E ele só é tirado, o concreto só é tirado uma vez por mês, que é tudo aberto, feito, para não ter muita variação, tá? E esse ensaio leva 5 meses. Aqui para mostrar que é colocado nessa caixa, né? A gente deixa a água aqui, tem uma gradinha para o concreto não ficar em contato, coloca-se igual na parte 6, né? Esse pano para ir por capilaridade. Aqui dentro da estufa, ela é muito bem fechada, tem muito bem lacrado para ter certeza que ela vai ficar com a umidade aqui 100%. Aqui uns gráficos, e olha que interessante. Esse concreto aqui, ele de uma obra, que ele foi feito com CP2Z. Esse daqui foi com CP3. Esses dois concretos aqui, cada um deles tá, é a média de 3, tá? Ficaram na estufa, ficaram lá naquela estufa lá pelos 5 meses. Já esse vermelhinho, esse azulzinho aqui, é o que sofreu lá na fundação já e foi direto para a câmara úmida, e a gente foi medindo mensalmente. Então, ele teve aqui, nesse caso, uma expansão menor que os outros, que acabou, de uma certa forma, acelerando. Nesse caso aqui do CP3, olha que interessante, aquele que ficou na câmara úmida, que não sofreu aquele tratamento térmico como pede, ele ficou até maior do que os outros. Então, eu acho que realmente tem que se fazer os dois para se conhecer, até ter bater o martelo nisso, né? O LCPC também, aquele lá que eu mostrei, é o 66. Existe o 67, que também fala que seria tipo essa nossa expansão residual conhecida, tá?
para ver enquanto ainda o concreto ele pode expandir, ele pode ainda reagir. Depois de todos esses ensaios de desempenho, gente, todos, é necessário fazer-se, sim, uma microscopia eletrônica para a gente conhecer o que aconteceu. Para a gente, é aquele negócio, eu vou matar a cobra e vou mostrar o pau, para ver realmente o que aconteceu e se realmente formou o produto neoformado que a gente espera, que é a DEF. Nesse caso, que foi esses ensaios, eu achei muito interessante, porque aqui, desse lado que eu estou com o cursor, mostra que ainda nós temos os produtos de hidratação. Nós temos aqui a portlandita, o CSH. Depois do ensaio, gente, depois que ele foi submetido ao tratamento térmico, ficou lá, olha o como consumiu, comprovando mesmo que teve a reação. Quando a gente fez aqui, primeiro, as análises no MEV, esse concreto tinha só 2 meses, não tinha nada. Ele era assim, vazio, todos vazios, ele não tinha nada. Depois do ensaio, olha como ficou. Realmente ficou repleto, tá? De DEF. Aqui eu vou mostrar alguns cases, tá? Dormentes, totalmente fissurados, com problema. Aqui um pouco mais em detalhe, dá para ver que o padrão é muito parecido realmente com o RA, tá? Olha os casos. Gente, isso acontece e não precisa acontecer. Existe solução de engenharia para tudo. Se fizer bem feito, você estudar, não adianta estudar só uma vez, mudou qualquer condicionante da sua dosagem, do seu traço, mudou tudo. Às vezes eu tenho cliente que fala, Ana Lívia, eu fiz um estudo com você em 2017, posso? Não, não pode usar mais, sabe? Tem que analisar de novo. Ah, você quer ganhar? Eu não quero ganhar ensaio, gente, não é isso, tem que se ensaiar. É igual assim, você pode pegar o sangue que você usou no seu, no exame que você fez ano passado e levar lá para o laboratório e falar, usa esse? Não pode, é outro. Não adianta. Tudo, mudou qualquer coisa, mudou todos os condicionantes. Uma outra agora, uma imagem feita por microscopia agora ótica, tá? Mostrando uma fissura aqui no concreto, toda preenchida por DEF, em volta aqui do agregado, tá? E na pasta, e aqui na pasta também. Uma imagem já por microscópio eletrônico, tá? Agora por microscopia eletrônica, uma imagem mostrando a etringita tardia, que é uma etringita compactada, depois vocês vão ver a diferença, sobre um agregado. Alguns cases, né? Aqui uma sapata, nesse caso tinha RA e DEF. Nessa imagem dá para ver o agregado, na borda o gel maciço da RA e aqui etringita tardia. Eu acho linda essa imagem, você vê o gel e o crescimento aqui da DEF. De quem vem para quem não dá para dizer, mas dá para ver um ir passando para o outro aqui. Agora alguns cases de ataque externo, tá? A etringita ela vai quebrando aqui o agregado. A etringita no ataque externo vai preenchendo as fissuras, os vazios. E já aqui a etringita primária, bonitinha. Vocês viram como elas são diferentes? Aqui forma agulha, ela é bem diferente das outras. Agora, e as ações? O que está acontecendo, né? Então, por exemplo, fora que tem muitos estudos, tem muita gente preocupada, estudando, tá? Eu também estou fazendo doutorado, eu estou estudando essas metodologias, porque todas essas metodologias apresentam alguns problemas. A gente, sabe, tenta ir passando e tentando resolver para deixar
o mais correto possível, com menos erro possível. Então, agora, nesse ano, agora em setembro, foi aberto o Comitê 201, que é o Comitê de Reações Expansivas do IBRACON, tá? E vai iniciar, nós já estamos trabalhando no texto, que é para inspeção de estrutura de concreto. Então, é diferente, não é mais a prevenção, já é a estrutura já está com problema, cometida. Então, é para inspeção de estrutura, para avaliar visualmente, né? Avaliar as manifestações das reações álcool agregado e trigita tardia e diagnóstico de campo e laboratório. Isso vai virar uma prática recomendada e depois, posteriormente, vai para o âmbito da ABNT para virar uma norma. Isso tudo para quê? Auxiliar e ajudar a gente nessa inspeção. E depois, as ações futuras, né? Que é um guia de prevenção, aí também, depois que terminar aquela, uma de ações futuras. Quais são? Uma guia de prevenção da formação de trigita tardia. Aí também vai ser um comitê de estudo, sabe, os profissionais, a gente vai se juntar com todo mundo com as suas expertises, trabalhar em texto, ajudar em todas essas metodologias que está todo mundo que está estudando, a gente vai entrar com a experiência, com os dados, tá? Porque não adianta só, eu estudei uma vez. Não, tem que ter, gente, uma conformidade nisso tudo. Depois que esse grupo, né, estudar, mostrar todos os trabalhos realizados, mostrar. E assim, a gente tem todo, igual eu falei, LCPC lá da França, então, a gente vai voltar para a nossa realidade, para a realidade do Brasil, tá? E fazer, depois dessa prática recomendada do IBRACON, virar agora âmbito ABNT, para sim virar uma norma. E nós temos uma norma. Mas tudo isso é muito bem estudado, muito bem alinhado, com muita responsabilidade, né? E para isso virar um trabalho muito bem feito, assim como foi de RA. De RA foi um trabalho feito em várias mãos, muita gente se dedicou, e eu falo que a nossa norma é excelente. E é isso que a gente quer também para a Etringita. Mas hoje em dia, então assim, essa apresentação a gente falou só da parte de prevenção. Eu não vim aqui falar de SDT, DRI, de coisas que é de quando o concreto já está lá em serviço, eu quero ver o dano. Quero ver, não, isso vai ser uma próxima apresentação, porque só com 45 minutos, vocês viram, já está acabando o tempo e não dá para se falar tudo isso, né, gente? Então, assim, nós estamos à disposição. Quem quiser conhecer as estruturas lá na BCP, a gente está de portas abertas. Quem quiser alguma bibliografia, gente, pode nos contactar, tá? Eu tenho o maior prazer em compartilhar essas bibliografias. No que a gente puder participar, estaremos sim, com a maior disposição e boa vontade para isso. Agradeço muito a participação, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido para alguma coisa. Estou aqui à disposição. Marcelo, não sei as perguntas. Ana Lívia, muito obrigado pela sua esclarecedora palestra, muito interessante. Nós temos algumas perguntas, tá? Eu vou pedir licença aos participantes para fazer um apanhado de algumas delas, tá? Mas, assim, eu tenho aqui umas 2, 3 perguntas que se referem ao seguinte, Ana. Eles pedem para você indicar qual seria a melhor metodologia. Basicamente, seria, assim, entre essas 3 metodologias que você apresentou, qual delas que você indicaria, que você mais acha que teria melhores resultados? Assim, na verdade, o que acontece? Todas as metodologias são boas, muitos pode procurar, tem muito trabalho, né,
falando delas. Agora, assim, eu vou falar da experiência nossa, da BCP, né? O que a gente mais faz hoje é do LCPC. Então, assim, todas são boas, gente, todas têm os seus prós e contras, todas. Mas hoje o que a gente mais realiza para cliente hoje é assim, do LCPC. Nesse trabalho que a gente está realizando, que vai ser o meu doutorado, a gente está estudando todas elas. Então, não sei se eu respondi, mas todas são boas. Mas lá na BCP, o que a gente mais tem feito, que as pessoas mais pedem, realmente é do LCPC. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta. Vamos lá, espera um pouquinho só. Eu estou com só tentar ler aqui. O Tiago Couto pergunta o seguinte: qual o limiar entre a especificação de concreto com relação ao aquecimento e o calor de hidratação do concreto para combater a DEF? É complicado, né? Essa é o Tiago. Tiago, você realmente... Tiago, Essa foi... obrigada, hein? Obrigada. Gente, vocês viram que todos, até todos os naqueles, por exemplo, no guia, né, de análise de risco, de tudo você tem que estudar o traço, independente disso tudo. Pode-se fazer um cálculo né, de calor, fazer aquele cálculo térmico, que eu acho muito importante, fazer o cálculo térmico, mas sem testar o traço, eu acho que é o primordial para você chegar nessa resposta aí. Aí a Nicole pergunta: a IT Furnas se adequa bem aos materiais do Brasil? Os materiais no Brasil, desculpa. Sim, inclusive tem muitos estudantes, né? A Nicole mesmo, ela orienta vários e tem muitos trabalhos que Furnas fez, né? P&D, usando, e sim, se adequa. Nós temos uma outra aqui, uma outra pergunta que me pareceu bastante interessante, dizendo o seguinte: questionando se existe algum estudo sobre a influência da DEF no ensaio acelerado de RA. Isso é realmente uma pergunta. Olha, eu sou uma pessoa curiosa. E eu adoro pegar lá as barrinhas, principalmente quando elas dão uma expansão alta, e levar e olhar, sabe, no microscópio eletrônico. E eu já encontrei DEF, sim. Verdade. Assim como no ensaio de DEF, eu já encontrei gel. Eu acho que elas são reações expansivas que trabalham muito em conjunto, assim, sabe? Por isso que é muito importante a análise da microestrutura, para a gente conhecer realmente o que aconteceu aí. Agora, mais uma. O Paulo Fernando, da Concremate, nosso amigo, pergunta se para o concreto CP3, usando, acho que um cimento CP3, a temperatura máxima pode ser de 70 graus Celsius, ou seja, um pouco acima, né, do que a gente recomenda. Olha, eu acho que tem que ensaiar, porque eu mostrei até aqui o caso desse concreto que foi com CP3, apesar que chegou a mais de 80, né? Mas eu acho que não dá para falar não, sim ou não, tem que ensaiar, tem que ensaiar. Nessa mesma linha, né, o Romero pergunta que já li um pouco sobre o uso de cinza volante, metacaolin e quartzo em misturas ao concreto, como tentativas de prevenir a DEF. Você acha que essas misturas são promissoras? Sim, só que tem que estudar, é aquele negócio, tem que se ensaiar, gente.
qualquer coisa. Tem que se comprovar a eficácia. Mas a gente tem feito, viu? E tem resultados bons. Aí o próprio Paulo, aí esse aqui é o Paulo Fernando Araújo. Ele pergunta qual que é a relação máxima admissível de sulfato e alumínio, já que a etringita é formada também pelo alumínio, né? Sim. Então, aí depende também de qual é a estrutura, como vai ser esse concreto, qual que é a exposição dele, tá? Como eu mostrei lá naquele guia que tem. Então, tudo depende aonde ele vai estar exposto, qual que é a função dele, qual que é o nível, né? É uma barragem, é um dormente. Então, tudo depende do que vai ser esse concreto. Aqui eu tenho mais uma pergunta relacionada aos parques eólicos, que eu achei legal. Nos parques eólicos, com a evolução da potência dos geradores, tem-se uma grande tendência das fundações serem de volumes de grande relevância. Hoje, até 700 metros cúbicos, podendo no futuro chegar a 1.000 ou 1.500 metros cúbicos. Quais seriam as boas recomendações e práticas a serem adotadas para essas concretagens de grandes volumes? Seguir, olha, hoje as normas, a gente falou de um problema, né? Mas a gente tem que seguir. Por exemplo, a norma a 2655, as normas de reação álcool agregado, estudar o concreto também para ver se ele tem alguma predisposição para DEF, tá? As práticas são essas: seguir as normas já existentes, as normas já muito bem recomendadas, e essas instruções de trabalho, que ainda não são normativas, mas já estão muito bem difundidas, estudadas, por exemplo, para ataque interno. E pensar também, gente, será que nesse local não pode ter nenhum problema de um ataque externo? Também estudar o solo. A 12655, ela auxilia muito bem nisso. Nós temos uma outra pergunta aqui da Nicole, que diz o seguinte: considerando as dimensões bastante reduzidas do Dugan Test, não creio ser o melhor método para concreto. O que você acha? Eu também não gosto muito, não. Principalmente, assim, além disso tudo, imagina só, você está extraindo, você já faz uma certa microfissura nesse corpo de prova, né? É tão complicado isso, você tem que tomar muito cuidado na hora de colar esse pino. Não é um teste que, assim, eu gosto muito de fazer, não. É interessante? Claro, a gente não pode, né, desvalorizar ou tirar aí qualquer, foi estudada, a pessoa teve, mas não é um teste que eu tenho as minhas ressalvas. Por isso, além de ser muito, a dimensão muito pequena, né? Eu acho que não é expressivo. Também tem, imagina, você extrai, você começa a ter já alguns problemas nisso, microfissura, você já começa a já alterar o que está acontecendo, né? Estudos térmicos bem robustos e o controle de temperatura em loco, com sondas embutidas na estrutura, podem ser bons métodos de mitigação? Qual a sua opinião? Então, aquele negócio que a gente comentou, às vezes não é só a temperatura, né? Por exemplo, eu controlo a temperatura, eu tenho casos que o meu cliente fala, nossa, mas teve gelo, foi tudo controlado e teve problema da DEF. E eu falo, e os álcalis? Porque o álcool, igual a gente comentou, ele pode fazer esse papel, né? Ele pode fazer essa parte. Então, tem que ser estudado todo esse ciclo, né? E, deixa eu ver aqui, nós temos várias ainda, várias perguntas. Vamos lá, espera lá. Um concreto com temperatura máxima de 50 graus poderá apresentar manifestações patológicas por DEF? Seria o caso de difundirmos mais uma
metodologia prática para o cálculo térmico? Prático no ponto de fazer parte do anexo, no anexo na 6118 ou na 12655, né? Similar ao que já existe no ACI 207. É, aquilo que a gente acabou de comentar, né? Às vezes a temperatura é um fator muito importante, mas e se tiver um excesso de álcalis? Então, ele pode fazer esse papel. Então, é importante o cálculo térmico? Sim. Bem feito, claro que é importante. E eu acho que todas essas ressalvas precisam, sim, ter como uma nota, sim. Não sei se eu respondi. Cara Ana Lívia, parabéns pela palestra. Parece que não há Parece que não há um consenso para a temperatura máxima de 65 graus. O EFF Star aceita até 70 graus para o concreto feito com CP3. Sim, exatamente, mas pode observar que ele fala, tem que ensaiar, tem que fazer o ensaio de desempenho, tá? A gente pode fazer assim, como é muito comum se fazer uma análise crítica, uma análise de risco, mas tem que se ensaiar e ver se aquele traço vai ter alguma suscetibilidade ou não. É claro. Paulo Fernando, agradeço o abraço, retribuo ao caro amigo. Agora temos uma pergunta do Caio Farto Farinácio. Alguns blocos de fundação pequenos, com menos de 20 metros cúbicos, dependendo da dosagem do concreto, tipo de cimento e FCK, podem superar os 65 graus. É fato. E muitos não sabem deste risco. O que pode-se fazer nessas estruturas? Alô, você está comigo? Ana, caiu? Será? Controlar o teor de álcalis, sulfatos, né? Fazer igual foi apresentado, um concreto, uma permeabilidade bem baixa, né? E estudar o traço, porque assim, tem que se prever outras manifestações patológicas também, porque às vezes uma vai carregando a outra, né? Quanto ao excesso de álcalis, espera um pouquinho aqui, só. Eu acho que 2 minutinhos. Quanto ao excesso de álcalis, o Paulo Fernando pergunta, quanto ao excesso de álcalis, é isso que você já tinha comentado, né? O papel dos álcalis. Está me ouvindo? Tô. Então, acho que ele pede que você comente alguma coisa. Entendi. Ele pede que você comente alguma coisa sobre o excesso de álcalis. Tá. Os álcalis, o papel que ele começa a ter uma dissolução da etringita, né? E aí esse sulfato ele começa a ir para a solução dos poros ou absorvido para o CSH. Então ele faz esse papel que seria que a temperatura faz, né? Assim, se eu fosse, sei lá, fazer um concreto e tal, eu já limitaria o teor já pensando em RA e DEF. Qual o valor? Ele pergunta em seguida. 2,4. É o que está na norma, né, de 2,4. Lá fala muito em 3, né? Mas eu já ia pensar numa medida preventiva M1, né, lá da norma, que limita já em 2,4 e ficaria mais tranquilo. Ana, você teria algum palpite do motivo do testemunho de concreto testado no método desenvolvido por Kakesh, isso. Linha azul, ter dado maior expansão do que aqueles curados previamente termicamente? Não, porque
foi o único caso, né? A gente ainda não tem uma, vamos dizer, um banco de dados. Só aconteceu dessa vez. E foi com o CP3, eu não sei. Assim, na verdade, a gente fez isso porque a gente já pensou o seguinte, já tinha sofrido o tratamento térmico na fundação. Então, foi extraído e que eles pedem para fazer novamente um tratamento térmico, mas a gente pensou, mas como ele já sofreu, vamos fazer um teste? Foi por nossa curiosidade, sabe? Pondo direto sem fazer o tratamento térmico. E olha que surpresa, né? Agora, dizer por quê, eu não sei. Infelizmente, peço desculpas. O uso de cimentos diferentes, por exemplo, CP4 e CP3, na fabricação do concreto massa durante uma mesma concretagem, com volume expressivo, pode ser viabilizado? Quais os riscos mais importantes e as medidas mais adequadas para a prevenção? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele está falando, se eu entendi bem, acho que ele está querendo misturar. O CP3 e CP4? Por exemplo, CP4 e CP3 na fabricação do concreto. Fazer um blend? Me pareceu, não sei se é exatamente isso. Eu não sei dizer, mas aquela coisa tem que testar, né? Eu acho que teriam que testar as duas formulações, tem que testar, né? Eu já vi misturar CP5 com CP4. Agora, eu nunca vi, eu ainda não fiz nenhum teste misturando CP3 e CP4, não. Não, usar em separado mesmo. Ele está dizendo aqui depois, usar em separado. Seriam duas formulações distintas, né? Exato, duas formulações distintas que precisam ser estudadas. Sim. Rose Zamataro, um prazer ouvir sobre você. Ela parabeniza a você, Ana, pela excelente apresentação. Que bom. Muito obrigado, Rose, por ter assistido. Aí eu tenho mais um comentário aqui do Mário Rueda. Boa tarde, somente um comentário. Além dos controles e ensaios, é importante a realização de inspeções periódicas nas peças enterradas. Tem razão. Né? Sim, que a gente não falou nada dessa parte, né? Eu falei de inspeção, né? O que a gente está falando agora é só da prevenção, né? Do que se pode fazer como ensaio de prevenção. Exatamente. A Nicole, novamente, estamos com um aluno de doutorado iniciando os estudos com as combinações ternárias e com CP3 e com CP4 separados. Apenas um comentário. Tá? Bom, legal. Acho que esse era o último. Tem mais um aqui. Qual o papel dos álcalis na precipitação da etringita? Isso que ele faz essa dissolução, né? Dela, começa porque ela vai depois se transformando em monossulfo. Então, nessa precipitação, nesse ataque, vamos dizer assim, na etringita, quando ela começa a liberação dos sulfatos para o meio. Bom, essa acho que foi a última pergunta. Devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente já poderia encerrar. Agradeço a todos mais uma vez. Agradeço a Ana pelas suas explicações, pela sua apresentação. Agradeço a todos os participantes pela sua presença, nos prestigiando no ABCP Online. Relembrando que essa apresentação estará disponível no YouTube daqui a umas 48 horas. Novamente, então, me despeço, agradeço novamente e até mais, até a próxima vez. Até logo. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Tchau.